Sem dúvida que um dos estudiosos maiores de Fátima, o padre José Maria Alonso, chamava a devoção ao Imaculado Coração de Maria a alma da mensagem de Fátima. Podemos, por isso, considerar que aqui está o núcleo fundamental da mensagem. Este Imaculado Coração de Maria, que por um lado é nosso refúgio e nos convida à confiança, mas por outro lado também que se apresenta como caminho para Deus. E é interessante notar que isso nos ajuda a perceber toda a dinâmica dos outros conteúdos da mensagem de Fátima. É uma mensagem de inspiração cristã, mas com os pés na terra. Pede para rezarmos, pede para nos convertermos, pede para fazermos justiça, para buscar a paz. E aponta para uma coisa que nos incomoda, que é a penitência, é a reconciliação, é o arrependimento. Todas essas coisas podem parecer negativas, mas na perspectiva da mensagem de Fátima tem muita força. É um motor que leva à conversão. É uma mensagem de oração e penitência. É preciso ter a penitência. Não é só a penitência sacrifícios, não é voluntários, não é? Mas aquela penitência que nos leva ao cumprimento do dever, e cada um no seu estado em que se encontra e na sua vocação que tem. Por isso, acho que podemos dizer que a oração e a penitência é muito importante para chegarmos a uma verdadeira conversão para Deus. Também costumo dizer que Fátima não traz coisa nova. Fátima traz a boa nova. E isto faz toda a diferença. O peregrino de Fátima vem beber do Evangelho no colo da mãe. Vem ser catequizado, se quisermos, da forma mais simples, diversa que possa existir, mas percebendo que este lugar, de alguma forma, lhe fala do Evangelho, do núcleo do Evangelho. Fátima é, de certa forma, um carisma, é uma forma de viver o Evangelho. Assenta em algumas atitudes-chave que o Evangelho nos propõe, como, por exemplo, o dom de si, oferecer a vida em sacrifício pelos outros, ao jeito de Jesus. O olhar constantemente voltado para Deus. E aqui se enquadra, por exemplo, o convite à adoração, o convite à oração do Rosário, mesmo a devoção dos primeiros sábados, no sentido em que é há um ritmo em que, uma vez por mês, nós marcamos um dia consagrado a voltar o olhar para Deus, através do Imaculado Coração de Maria. Portanto, é uma proposta de vida, de vivência do Evangelho, sublinhando estes traços muito específicos. E é uma proposta para o nosso tempo. Ou seja, não é uma proposta desligada do nosso contexto, é precisamente focada no nosso contexto. Porque o mundo já não tem o olhar voltado para Deus, então aquilo que é pedido à Igreja é que encha os olhos de Deus. Porque o mundo já não se compromete com o cuidado do mais frágil, aquilo que é pedido à Igreja é que se comprometa com o sacrifício, com o dar-se completamente, até ao extremo, até ao fim, se for preciso, pelo cuidado do mais frágil. Embora a cidade de Fátima seja de fácil acesso aos peregrinos, seja por meio de autocarros, carros, motos e tantos outros meios de transporte, muitos escolhem fazer o percurso a pé. É comum, especialmente entre os meses de maio e outubro, encontrar grupos como este. Fazer esta experiência, a primeira vez que vim foi sozinho, agora em grupo. Mais do que fazer quilómetros, é peregrinar verdadeiramente. Sobretudo termos momentos em que pensamos na vida, porque uma peregrinação sem oração e sem reflexão é maratona, atletismo apenas. E é isso que nós não queremos aqui. A experiência tem sido fantástica, porque existe uma interajuda entre todos,
parece que nos conhecemos desde que nascemos. E todos se preocupam uns com os outros, com como é que tu estás, como é que tu vens, esperamos uns pelos outros. Isso está a ser interessante. A minha experiência está a ser... Não é bem aquilo que eu estava à espera. Eu pensava que não era tão difícil. Pensava que, és magrinha, tens um bom caminhar, chegas lá no instante, mas não. É necessário ter mesmo vontade e ter mesmo bastante fé para lá chegar. Peregrinar é também passar a vida, pensarmos na vida e falar da vida, uns com os outros. Vamos falar dos problemas da família, do trabalho, das diversas dimensões em que as pessoas se vão ocupando. E é muito bom percebermos isso. As pessoas abrem-se, não são só os pés que se abrem, mas são os corações que se abrem. Ao longo destes 100 anos, surgiram muitos grupos que prestam serviço em Fátima. O movimento da Mensagem de Fátima é um deles. Ajudar os peregrinos a pé faz parte da sua missão. O movimento conta com várias instituições para realizar um trabalho de apoio na estrada. Nos postos de assistência que coordenam, os peregrinos encontram desde serviços de enfermagem até banho e alimentação. Quando fui convidado para este movimento, o que mais me impressionava na altura, em 1987, foi ver os peregrinos descalços. Isso metia-me uma confusão muito grande, uma dor, está a perceber? Uma dor. Eu dizia-lhe assim, mas vocês não têm dinheiro ou o que é que se passa? Não, nós queremos oferecer este sacrifício a Nossa Senhora. Pessoas de 70, 80, 90 anos. Isto nos anos de 1987 até 2000, o peregrino foi-se renovando. Eram só pessoas dos 80 anos para cima, dos 60 e tais anos para cima. Os mais novos talvez tivessem uns 50 anos. Hoje não, hoje já não é assim. Hoje é jovens, grupos de jovens. É uma alegria muito grande. Porque muitas pessoas diziam assim, Fátima irá acabar quando acabar a guerra em ultramar. Coisas que eu vi, que os peregrinos me contavam, os de mais idade. E eu dizia assim, não pensem nisso, não vai ser verdade. Esta é a nossa geração, mas vai haver nova geração e os jovens vão tomar o gosto que vocês têm de fazer as vossas peregrinações, ou que seja em maio, ou que seja no mês de agosto, ou que seja no mês de outubro. E é verdade. Os peregrinos também encontram apoio da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Este foi o primeiro corpo de voluntários, constituído já em 1924. Se ler as Memórias da Irmã Lúcia, na descrição do mês de setembro de 1917, já aparece lá a uma certa altura que ela diz que havia uns senhores que nos ajudavam, que nos encaminhavam e que ajudavam os peregrinos com mais dificuldades. E essas pessoas foram os primeiros servitas. E o que é que nós fazemos? Nós servimos. Servimos os peregrinos, servimos Nossa Senhora na pessoa dos seus peregrinos. Os serviços da Associação no Santuário abrangem vários setores como confissão, informação e acolhimento, atividades no recinto e capelinha, admissão e retiro de doentes, lava-pés e posto de saúde. A experiência humana e cristã aqui no serviço. Nestes serviços de saúde, não sou os únicos que eu desempenhei, já fiz outros serviços que os servitas fazem, mas há bastantes anos que estou aqui no serviço de saúde, que não era nada a minha vocação inicial, nunca pensei que viesse parar aqui e estou aqui já há bastantes anos. É lidar com duas coisas que são muito fortes na mensagem de Fátima.
que é o sentido do sofrimento e o sentido de Cristo. E o que é o principal que nós procuramos fazer, dentro dos serviços todos, é acolher os peregrinos. Nós procuramos, às vezes com o cansaço e com tudo, com o fim no dia 13, já depois de uma série de coisas, às vezes já não é tão fácil. Mas o que nós procuramos é... Nós não atendemos utentes. Percebe? Uma coisa é você vai a um hospital ou vai a uma repartição pública e atendem um utente. Nós acolhemos peregrinos. E acolher peregrinos é sempre que possível ter um sorriso para falar com eles. Sempre que possível ter disponibilidade interior para sair de nós próprios e para os ouvir. Porque muitas das coisas que os peregrinos que vêm aqui a Fátima, e sobretudo os que vêm aqui a nós, sobretudo, e especialmente nos serviços de saúde, são pessoas que às vezes estão sozinhas. Sobretudo as que vêm para a benção do Santíssimo, para a admissão dos doentes. Pessoas que às vezes não têm com quem falar. E isso é uma coisa que é muito importante, darmos um bocadinho de atenção e dar uma palavra às pessoas e ouvi-las, sobretudo. Como bem sabemos, a esmagadora maioria daqueles que aqui vêm pedir, e alguns vêm aqui pedir todos os anos e outros todos os meses, alguns que eu conheço há décadas, a virem aqui regularmente pedir o mesmo, regressam a casa sem a cura. Porém, retornam. Mas ainda mais impressionante, ainda mais comovente, são aqueles casos com quem conversei várias vezes, que me dizem: não, eu não venho pedir a cura. Não venho pedir a cura, então não quero a cura da sua doença. Se Deus me quiser curar, ficarei muito contente, mas não é isso que eu venho pedir. Eu venho pedir que Deus me ajude a aceitar esta minha condição de doença e que ajude a que eu seja capaz de pegar no sofrimento que ela tem e de lhe oferecer. E Ele, com este sofrimento, junto com os méritos da sua própria paixão, faça o bem que entender, converta, toque o coração dos homens. Essa é uma proposta característica de Fátima. E essa proposta de Fátima é uma proposta do Evangelho, não é? Portanto, encontrar gente assim muda a vida. Neste ano jubilar do centenário das aparições, o santuário propõe um itinerário espiritual para o peregrino. O percurso começa no pórtico do centenário. Nesta primeira etapa, os peregrinos são convidados a rezar o símbolo dos apóstolos, a oração do credo e a reafirmar as verdades da fé cristã. O pórtico, além de simbolizar a ideia de uma porta santa, recorda o arco que, em 1917, assinalou o lugar em que Nossa Senhora apareceu. O próximo passo é a oração do terço na Capelinha das Aparições. No local exato em que Nossa Senhora apareceu há 100 anos, o peregrino é convidado a meditar os mistérios da vida de Jesus. Já na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde estão os túmulos dos pastorinhos, o convite é para que se reze pelo Santo Padre e suas intenções. Em suas memórias, a irmã Lúcia recorda que a Jacinta ficou com tanto amor pelo Santo Padre, que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre. E por fim, uma visita à Capela do Santíssimo Sacramento. Momento para adorar o Senhor em silêncio e rezar pela paz. Aljustrel e Valinhos também são locais de peregrinação. Ali se conservam as casas dos pastorinhos e os locais em que o anjo apareceu. E a propósito disso, e a propósito da religiosidade popular, eu vou-lhe contar uma coisa que se passou comigo e que nós aprendemos, isto antes disso, nós aprendemos imenso aqui com as pessoas. Sabe? Nós saímos das nossas casas, vimos para aqui 2 ou 3 dias para ajudar, para trabalhar, mas aquilo que nós damos, comparado com o que recebemos, é absolutamente insignificante. Absolutamente insignificante. Os testemunhos das pessoas,
da fé das pessoas, às vezes da simplicidade das pessoas, é uma coisa extraordinária. Mas isto que eu ia contar passou-se bem, princípios dos anos 80, final, que havia, na parte dos serviços, na altura havia um serviço independente que era o serviço chamado o Serviço das Promessas, em que havia um grupo de servitas, e lá em cima, a Alta Cruz Alta, em que estavam a tirar a barraca onde depois iam umas proteções nos joelhos e nos pés das pessoas que iam fazer a promessa a pé, e estava um servita, uma vez que calhou-me a mim, estar ali ao princípio da passadeira a acompanhar as pessoas. E a tirar, às vezes, alguma dúvida, porque tínhamos, às vezes, um padre para acompanhar. E um dia aparece-me um rapaz, um homem, que ia começar a promessa de rastos. E que é uma coisa que se evita sempre pelo espetáculo que dá ou que poderá dar, evita-se, procura-se sempre convencer a pessoa a transformar essa promessa, falando com padres, uma promessa de joelhos ou de outra coisa qualquer. Que aos olhos do Nosso Senhor terá o mesmo valor. E é verdade. Mas eu estava com esta conversa com o rapaz e o rapaz olha assim para cima para mim e diz: ouça uma coisa, eu andei 2 anos a rastejar em África por causa dos terroristas e agora não posso ir rastejar um bocadinho por causa de Nossa Senhora. Eu calei e acabou. Mas pronto, isto para perceber. Entretanto, o tempo as coisas foram evoluindo e este tipo de promessas há menos. Mas há sempre aflições e nós temos, nos nossos momentos de aflição, recorremos sempre a isto. Mas não quer dizer que há pessoas que venham só a Fátima só para pagar a promessa e só por causa das aflições. Há muita gente que vem a Fátima para rezar. Há pessoas que eu já me disseram, várias pessoas que eu acompanhei e que são também extraordinárias, que vêm a Fátima e fazem a passadeira todos os joelhos para a conversão dos pecadores, porque Nossa Senhora pediu sacrifício pela conversão dos pecadores, e fazem isso. Ao contrário de outras aparições marianas, em Fátima nós temos uma verdadeira espiritualidade e é nessa espiritualidade que todo este conjunto de práticas devocionais ganham sentido, eu diria que ganham sentido pleno, não já como gestos avulsos, mas como gestos que indicam uma relação com Maria, uma relação com Deus. Obviamente que aquilo que chama a atenção quando se visita o santuário, por exemplo, o que chama a atenção muitas vezes são essas práticas tomadas isoladamente. Nós olhamos para quem cumpre a sua promessa, seja na passadeira que desce do alto do recinto até à capelinha ou à volta da capelinha, olhamos para aqueles que vão acender a sua vela no tocheiro e perdemos muitas vezes a perspectiva do todo. O perceber que estas devoções fundamentalmente, o que procuram expressar é a grande confiança em Deus, que aqui se manifesta pela mão de Maria, por um lado, e por outro lado, a súplica que se apresenta por aquilo que são as necessidades que a pessoa vai sentindo, por aquilo que são as dificuldades que a pessoa tem de enfrentar na sua vida. E é a partir daqui, é esta luz que nós percebemos essas práticas, não como elementos isolados, não como elementos mágicos que resolvam a situação, mas fundamentalmente como expressão dessa enorme confiança em Deus, que está sempre atento àquilo que são as nossas necessidades, àquilo que são os nossos dramas, os dramas que vamos vivendo em cada dia. E é isso que o peregrino, ao chegar, expressa as suas dificuldades, preocupações e dramas, com esta mesma confiança. E por isso é à luz desta devoção e desta espiritualidade, que é uma espiritualidade centrada em Deus, que é uma espiritualidade que parte de Jesus Cristo presente na Eucaristia, que é uma espiritualidade mariana, que se percebem estas práticas. Aliás, Nossa Senhora pede algumas delas. Eu estou a recordar o Rosário Terço, que é o pedido, mais vezes repetido por Nossa Senhora. Também aí não se trata de algo isolado, mas de algo que se percebe neste contexto, como expressão de oração, de quem coloca Deus no centro da sua vida e quem, através de Maria, procura caminhar para Deus. Não confundam uma peregrinação a Fátima com uma excursão. Porque muitos ainda dizem, vamos a Fátima fazer uma excursão. A Fátima fazemos uma peregrinação, que é diferente. Cada coisa tem o seu sentido, o seu lugar, não é? Que a mensagem de Fátima chegue o mais possível
às pessoas livres que queiram aceitar, que tenham oportunidade de conhecer e que tenham a força de vontade de aderir para que as comunidades, os grupos, as pessoas, as famílias, as instituições tenham esse sentido do outro, sentido de comunidade, de comunhão, de partilha, de entreajuda para que haja paz. Quando nós ouvimos falar de Fátima, nós pensamos fundamentalmente em algumas questões. Eu estou a pensar em duas em concreto: a questão do segredo, a questão da consagração, se está feita, se não está feita, como Nossa Senhora pediu. Eu, em relação a isso, o que posso dizer, e aquilo que gostaria de acrescentar, é que, quando olhamos para Fátima, olhemos para o fundamental. Não nos percamos com questões que são sempre secundárias e serão sempre secundárias. Olhemos para o fundamental. E o fundamental é o acolher a promessa de Nossa Senhora: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho te conduzirá até Deus, e deixar-nos conduzir pela mão de Maria, precisamente até esta comunhão com Deus, a que ela convidou o Francisco e a Jacinta, hoje santos, a serva de Deus Lúcia de Jesus, como nos convida a cada um de nós. O Imaculado Coração de Maria, como o Imaculado Coração que nós todos devemos readquirir na graça de Jesus Cristo. E o amor, porque se trata de coração, expulsa o temor. Isso também vem na Escritura, não é? E, portanto, quem vive no coração de Cristo e de Maria, outra maneira de dizer, no coração de Deus, como Ele se manifestou no mundo, não tem medo, porque venha o que vier, sabe que já ganhou.